Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à TV Evangelizar. Que bom te encontrar, um abraço amigo, amiga de todas as tardes. Você que sempre está aqui, né, na TV Evangelizar, nossa programação 24 horas no ar. E na sexta-feira você nos dá alegria de nós estarmos juntos neste programa tão especial. Obrigado a você que sempre participa, envia o seu WhatsApp através do 41 3221 6060. 41 3221 6060. É o nosso WhatsApp, você pode ligar também, a nossa equipe do Call Center sempre preparada para atender você. E eu conto com a sua participação através também do nosso Facebook, transmissão simultânea, Facebook TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá. E depois o nosso programa fica disponível no YouTube da TV Evangelizar Oficial, 2 milhões de inscritos. Obrigado a você que já se inscreveu lá. Vai lá, se inscreve e para a gente começar bem, a gente sempre começa com o nosso momento de oração, com ele, que vai estar aqui no dia 8 de maio, lançando o seu novo livro, Padre Reginaldo Manzotti. É contigo, Padre! Filhos e filhas, nessa semana nós vamos pedir a cura interior. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Mestre, que curaste corações, o homem todo e todo homem. E é por isso, Senhor, queremos pedir a cura interior. Na Tua presença, colocamos os corações aflitos. Peço, Senhor, cure as más lembranças que provocam tormento em meu coração. Peço, Senhor, que a Tua misericórdia, os raios curativos, possam curar os meus traumas que me afetaram na infância e ao longo da vida. Senhor Jesus, Tu conheces os problemas e eu coloco todos os meus problemas, desafios do dia de hoje, no coração do bom pastor. Te peço, ó bom pastor, pelas chagas abertas em Teu corpo, em Teu coração, cure as feridas que estão no meu. Cura as feridas de minhas lembranças, a fim de que nenhuma delas me faça recordar com dor, angústia e preocupação. Cura-me, Senhor. E como fruto desta cura que eu consiga perdoar e o perdão que me liberta, que eu consiga perdoar todas as pessoas que me ofenderam e me machucaram. Dai-me, Senhor, a cura interior como fruto do perdão. Senhor, curai os males físicos do corpo, as feridas abertas, essa dor que lateja, essa parte que a medicina não resolve, mas com fé, uma luz brilhará. Senhor, e eu te louvarei e exaltarei o Teu nome. Senhor, no dia de hoje, eu me coloco na Tua presença e peço: aceite-me, purifique-me e santifica-me, Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus nos livre do mal. Que a bênção de Deus recaia sobre nós. A água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, a cura interior. Obrigado, Padre, por esse momento especial. Como é bom nós estarmos juntos aqui na TV Evangelizar. Muito bom mesmo. Sempre começando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A atração musical do nosso programa já está aqui, é o Adeilson Taveira. Pega um pouquinho o microfone mais pertinho aí, Adeilson, para dar um boa tarde aqui. Boa tarde. Bom, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse. Sim, meu nome é Adeilson, né? Eu sou saxofonista aqui na cidade de Maringá há 4 anos. E sou artista de rua também. Isso. E trabalho encantando aí a cidade, as ruas de Maringá. Trabalho também com eventos, casamentos. E tô aí, tô na luta. Muita gente elogiou Adeilson, ele é artista de rua, a gente encontra ele pela nossa cidade de Canção, ele faz um belo trabalho e hoje pela primeira vez ele está aqui no nosso programa para apresentar esse super talento que ele tem. E é por isso que a gente vai começar com você. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos cantar junto com a Adeilson. Tem muita coisa boa para você nessa super tarde. Fica comigo. Programa Diálogo aqui na TV Evangelizar, junto com você, é sempre muito bom te encontrar. Obrigado pela sua participação. O Adeilson vai ficar aqui com a gente até o finalzinho do programa.
tem músicas especiais para você, tá bom? Eu sei que o Padre Genivaldo, que é um dos nossos convidados, já gostou. Já encontrou ele pelas ruas aqui da cidade de Maringá, Padre Genivaldo? Ele está sempre aí se apresentando. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, professora Adeilson. Infelizmente ainda não encontrei, mas se tivesse encontrado, iria parar para escutar. A nossa cidade é a cidade de canção, né? Isso. Precisamos estar mais atentos, valorizando nossos artistas da música. Vai ser um prazer tê-lo no programa hoje. Padre Genivaldo é coordenadora da ação evangelizadora da Arquidiocese de Maringá, hoje junto com a gente. Também a professora vereadora Ana Lúcia. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Uma alegria estar aqui. E começando muito bem, ouvindo a Adeilton tocar, né, estas músicas maravilhosas. Eu já tive a oportunidade de vê-lo nas esquinas da cidade de Maringá. É sempre maravilhoso ouvi-lo tocar. Obrigada. Por isso que a partir de agora, você que está conhecendo o Adeilson pela primeira vez, quando você agora vê-lo, você já sabe, para admirar, para incentivar, para ajudar, para fazer com que a arte possa ir cada vez mais longe, tá bom? Nosso bate-papo vai começar já, mas antes eu quero que você assista essa matéria. Veja só. Há quase 20 anos, Márcia e a família vivem da produção de suculentas. Na propriedade de 30 mil metros quadrados, mais da metade do espaço é destinado ao cultivo das plantas. Hoje, é praticamente impossível contar quantos vasinhos e variedades tem por aqui. Minha sogra começou com um vaso de suculenta que ela ganhou, né? Aí, devido a ela ter alergia à alface, aí ela começou a aumentar. E foi comprando, ela começou colecionando, né? E foi aumentando. Aí a gente resolveu tocar um viveiro na cidade. Aí depois a gente resolveu ficar só aqui com as suculentas mesmo, né? E a gente só foi aumentando. As vendas são feitas em feiras e exposições e também pela internet. Depois que começou a divulgar o trabalho nas redes sociais, ela passou a enviar as plantas de Mandaguari, no noroeste do Paraná, para todo o Brasil. Além disso, a comercialização acontece diretamente na propriedade, que hoje faz parte da Rota de Turismo Rural Caminhos da Uva, do município vizinho, Marialva. Por conta disso, toda semana ela recebe grupos de visitantes que vão até ela para conhecer o trabalho da família. E quem chega aqui se encanta com o que vê. Estou maravilhada de ver tanta coisa linda aqui, né? Nessa chácara aqui. Muito bom demais. Sabe-se que eles têm muito trabalho de fazer isso, mas é muito gratificante, né? Acho que para eles, para a gente também, né? Que vem aqui ver essas maravilhas, né? E já sai e leva a sua suculenta. Com certeza. É lindo, 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 lindo demais. Sem palavras, né? E assim o carinho, a dedicação dos produtores, né? Com a gente. E eu estou encantada. A Rota de Turismo Rural é uma forma de divulgar o trabalho de produtores da região e também de incentivar o empreendedorismo no campo. Receber os visitantes na propriedade é uma oportunidade de compartilhar o conhecimento e também de fazer bons negócios. Apesar de a gente estar aqui no município de Mandaguari, mas mais próximo de Marialva, muitos não conhecem o nosso trabalho. E com o turismo, o pessoal tá vindo a conhecer, né? Pessoas próximas que não sabiam que a gente trabalhava com suculentas. Então é muito bom, abre-se muitas portas, né? Isso mesmo, a nossa equipe de jornalismo sempre preparando matérias especiais para você e você vai participando pelo WhatsApp com a gente, 41 3221 6060, tá bom? 41 3221 6060, vai enviando o seu WhatsApp, você também que está pelo Facebook, TV Evangelizar Maringá, eu estou aqui esperando a sua participação. E lembrando que, como eu disse no começo do programa, dia 8 de maio, o Padre Reginaldo Manzotti vai estar em Maringá lançando o seu novo livro. E você, para ter o ingresso, para participar lá no Chico Neto, é só você adquirir o livro do Padre Reginaldo Manzotti que você ganha gratuitamente o ingresso. É só você procurar o estúdio da Rádio Colmeia em Maringá, tá certo? Como eu já apresentei, temos aqui o Padre Genivaldo, professora vereadora Ana Lúcia, para conversar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre
a situação dos moradores de rua aqui na cidade de Maringá. Padre Genivaldo, muito tem se falado desse assunto ultimamente, moradores de rua. Como que a igreja também, claro, não está refletindo isso agora, mas isso acabou ganhando mais repercussão, a sociedade vai falando sobre esse assunto, vai pensando sobre esse assunto, e como a Igreja Católica, como a ação evangelizadora, vai tratando desse tema também, padre? Rafael, como você diz, as pessoas que vivem em situação de rua e pessoas que vivem em várias outras situações de vulnerabilidade, não é uma novidade para a igreja, existe ali dos tempos bíblicos, nas grandes cidades, sempre essa situação. Jesus encontrou-se com muitas pessoas em situação de rua, tendo a essas pessoas sempre um olhar de comprometimento, de reerguer essas pessoas, de olhar para elas com atenção. Né, nós temos na parábola de Jesus, esteve aí num dia de semana da Quaresma, o Lázaro que está à porta daqueles que estão nos banquetes, e Jesus disse que eles serão aqueles que têm nome diante de Deus. E depois, ao longo da história da igreja, sempre as pessoas atentas, santos e santas, que olha essas pessoas, se interessa por elas, se compromete com elas com diversas ações, e hoje não é diferente. Nas pequenas, nas grandes cidades, infelizmente, muitas pessoas são colocadas nessas condições. Um primeiro entendimento, essas pessoas não estão nas ruas porque elas querem. São situações das suas trajetórias pessoais ligadas a uma teia de relações socioeconômicas que faz com que essas pessoas estão nessa situação. E a igreja olha para essas pessoas e reconhece sempre nelas a imagem e semelhança de Deus. São filhas de Deus, pessoas que foram criadas, são amadas por Deus, e Deus nos coloca na nossa condição de responsabilizar para nos comprometermos com elas e buscarmos aí soluções, caminhos de apoio e reerguimento dessas pessoas. Então, nós temos, inclusive, hoje, organizado, na verdade, desde os anos 80, nós temos organizados na CNBB Nacional, a Pastoral do Povo de Rua, que compreende o povo de rua como o povo de Deus. O povo é parte do povo de Deus e que nós devemos cada vez mais criar essa proximidade, essa comunidade com essas pessoas e com elas, e aí em busca de conquistas, de direitos, fortalecendo as redes de proteção e assistência social, conquistas também e de moradias e atenção especial a essa situação. Esta pastoral que o padre acabou de falar, que já existe em nível nacional, também é uma preocupação aqui da Arquidiocese de Maringá para implantá-la aqui na nossa arquidiocese. A gente sabe que existem muitas atividades com os moradores de rua, mas a pastoral ainda não está estruturada. Isso mesmo, nós temos desde equipes que se tomaram a iniciativa e eles chamam os marmiteiros, que vão ali levar as marmitas às pessoas, às noites, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas sem convicções religiosas, mas que são movidas pelo espírito humano de buscar o bem ao outro. Temos também grupos de evangelização, o Desperta Jovem, a Aliança de Misericórdia, e temos também a acolhida institucional, o albergue, a casa de acolhida. São vários trabalhos, são várias iniciativas, mas hoje nós não, é como que está meio que desarticulado. Já tem uma iniciativa de articulação, e nós vamos intensificar essa articulação este ano, essa convocatória. Eu tive a oportunidade de participar do Encontro Nacional da Pastoral do Povo de Rua em Belo Horizonte, do ano passado, e vamos trazer essa proposta aqui, refletindo com essas pessoas que já trabalham, envolvendo ainda mais o tecido eclesial aqui da nossa arquidiocese, para que a gente possa ter uma presença bem decisiva em relação à população em situação de rua. Perfeito. Professora vereadora Ana Lúcia, acompanhando o seu mandato, a gente vê que essa preocupação também com a população de rua
já é uma preocupação que a professora já traz já de muito tempo, né? Não, exatamente. A minha atuação com o povo da rua vem a partir de pesquisas na universidade, né, que eu realizo desde quando eu entrei no doutorado, em 2000, depois em 2001, lá em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, onde eu fazia meu doutorado, eu pude acompanhar como pesquisadora de rua um censo da população lá em São Paulo. E, naquele momento, inclusive, até aquele momento, Rafael, era invisível a população de rua para mim. Apesar de eu passar por ela, eu não a via. Então, essa inserção que eu fiz por meio da universidade, né, na pesquisa foi fundamental. E, depois disso, voltando aqui para a nossa universidade, né, nós montamos no Observatório das Metrópoles um censo com a população de rua, do qual, inclusive, participavam não apenas estudantes de vários cursos, professores, mas alguns órgãos da prefeitura, né, as entidades, incluindo a Aliança de Misericórdia, sempre fez parte, várias organizações das igrejas evangélicas, enfim, a gente reuniu todas as pessoas que lidam com essa população e fez, durante 5 anos, um censo, né, contando, falando e entrevistando todos aqueles que estavam ou em situação de rua, ou acolhidos por pelas nossas entidades de acolhimento, né? Porque nós temos em Maringá hoje praticamente quase que 20 entidades que fazem o acolhimento dessas pessoas. E, inclusive, estas que estão acolhidas, elas também são contadas como população de rua, porque, infelizmente, né, e a gente tem visto isso, as pessoas, às vezes, ficam nas unidades de acolhimento, fazem tratamentos, se livram da dependência de substâncias psicoativas, e, no momento em que elas voltam, né, para a sociedade, que elas saem, elas não têm para onde ir, elas continuam sem os vínculos familiares, elas continuam sem a moradia, elas continuam sem um emprego e acabam, a maior parte delas, infelizmente, voltando para a rua. Isso que a professora está dizendo, Padre Genivaldo, que muitas vezes para a nossa sociedade são seres invisíveis e acabam se tornando visíveis a partir do momento que começa a incomodar o meu empreendimento, começa a incomodar a minha vizinhança, a frente da minha casa, acontece alguma situação, aí se torna visível. Infelizmente, se torna visível para essas pessoas como se fosse o problema, né? E, na verdade, continuam sendo pessoas, e essas pessoas vivem uma situação de problema, que é um problema da sociedade. É um problema de uma sociedade que ainda não consegue garantir a todas as pessoas o acesso a uma vida digna. Mas aí, vendo, e a pessoa, se ela resgata aquilo que ela tem de experiência cristã no seu coração, ou de apelo humano no seu coração, e ela quer realmente entender o problema daquela pessoa, e não aquela pessoa como problema, quiser entender aquela pessoa dentro de uma problemática maior que nós vivemos, e aí um engajamento, um comprometimento com muitas pessoas que já fazem. Se tem uma coisa que me incomoda quando isso acontece, né? E aí a imprensa, nem todos os comunicadores são responsáveis em tratar do assunto, né? Ou até mesmo em reuniões que a gente vai, a gente sempre escuta a frase: precisamos fazer alguma coisa, precisamos começar a fazer alguma coisa. Como se essas coisas já não estivessem sendo feitas, e muitas vezes por pessoas que trabalham com dignidade, pessoas que trabalham com seriedade, conversam, dialogam com as pessoas em situação de rua, e que não recebe o apoio efetivo da sociedade, e nesse momento essas pessoas têm que também dizer: olha, estamos fazendo alguma coisa, nós temos um entendimento sobre isso, um entendimento construído, aliás, com pessoas em situação de rua, que passaram por essa trajetória, encontraram políticas públicas, encontraram apoio espiritual, de comunidade, e as pessoas saíram dessa condição, mas não abandonaram as pessoas que continuam lá. Hoje tem um movimento nacional. Então, tem um entendimento, tem todo um acúmulo de conhecimento a respeito do assunto, que se a pessoa, ao menos nesse momento, está
criando um incômodo, mas não quer tratar o incômodo culpabilizando a pessoa ou as pessoas em situação de rua, mas entendendo em sua complexidade, essas pessoas são bem-vindas para o debate, né? Vamos melhorando, vamos aprofundando esse conhecimento. Eu volto a conversar já já com o Padre Genivaldo, com a professora vereadora Ana Lúcia, aqui na TV Evangelizar. Mas agora é hora de música, claro. A gente vai ouvir o Adeilson Taveira aqui na programação da TV Evangelizar. Contigo, Adeilson. Isso mesmo, esse é o Adeilson Taveira junto com a gente, abrilhantando o nosso programa, o programa Diálogo, sempre junto com você. Obrigado pela sua participação. Nós temos uma matéria especial que eu quero que você assista. Veja só. Cristo é o nosso futuro. É o lema da segunda viagem apostólica do Papa Francisco este ano, a 41ª do Pontificado de Bergoglio. A agenda tem início nesta sexta-feira, quando o Santo Padre chega à capital Budapeste. Logo após o desembarque, ele segue diretamente ao palácio sede do governo húngaro para encontros com a presidente Katalin Novák e com o primeiro-ministro Viktor Orbán. No mesmo dia, Bergoglio terá encontro com autoridades, corpo diplomático e representantes da sociedade civil, ocasião em que fará seu primeiro discurso no país. Na sequência, ele será recebido por bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e operadores pastorais, os mesmos que estiveram com Francisco 2 anos atrás. Me retirou por 3 giorni a Budapest, em Hungria. Me dirijo por 3 dias a Budapeste, na Hungria, para a conclusão da viagem realizada em 2021 para o Congresso Eucarístico Internacional, disse o Santo Padre no último domingo. Será também uma viagem ao centro da Europa, onde continuam acontecendo eventos de guerra, enquanto a migração de tantas pessoas traz para a ordem do dia questões humanitárias urgentes. Por isso, desejo me dirigir com afeto aos irmãos e irmãs húngaros à espera da minha visita. Sei que vocês estão preparando com muito empenho a minha chegada. Os agradeço de coração. E a todos vocês,
Peço que me acompanhem com a oração nessa viagem. Poi chiedo di accompagnarmi con la preghiera in questo viaggio. Nos 3 dias em que estará em Budapeste, Francisco pretende reforçar esse apelo e, ao mesmo tempo, levar uma mensagem de paz e otimismo não apenas ao povo húngaro, mas também aos milhares de refugiados que vivem no país. Desde o início dos conflitos entre Rússia e Ucrânia em fevereiro do ano passado, cerca de 1 milhão de ucranianos buscaram refúgio na Hungria, entre eles centenas de crianças. Bergoglio fará uma visita privada a um grupo de meninos e meninas acolhidos pelo Instituto Stratman, criado pelo médico húngaro que ficou conhecido como Doutor dos Pobres. Além dos pequenos, o Papa também terá um momento especial com os jovens do país. O último dia de compromissos de Francisco prevê um encontro dele com o mundo universitário e da cultura. Ele será recebido por jovens de uma universidade católica. A agenda do domingo também inclui a realização de uma missa. O Papa reza a tradicional oração do Ângelus em Budapeste e, no final do dia, embarca de volta para a Itália. Sempre matérias especiais com a nossa equipe de jornalismo da TV Evangelizar. Hoje, os nossos convidados, Padre Genivaldo, professora, a vereadora Ana Lúcia, aqui no estúdio da TV Evangelizar em Maringá. Você que está nos acompanhando em canal aberto. Para Maringá, para mais de 40 cidades, você tem a oportunidade de acompanhar a TV Evangelizar. Depois, nosso programa também fica disponível no YouTube da TV Evangelizar. Se inscreva, hein? Se inscreva no canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial, para você receber sempre todo o conteúdo de qualidade da TV Evangelizar. Professora, eu queria que a professora conversasse um pouquinho com a gente, com o nosso telespectador. É possível estimar quantas pessoas vivem nas ruas aqui de Maringá e é possível traçar um perfil dos moradores de rua aqui da cidade? A senhora tem esse estudo? Bem, nós realizamos uma pesquisa durante 5 anos, né? E a cada ano a gente tinha um perfil que se confirmava. Primeiro que desde 15 até 19, né, quando fizemos, e depois uma contagem em 2020, foi aumentando a cada ano, Rafael. A cada ano nós tivemos aumento chegando a 50% de 18 para 19. Então, nós tínhamos em 2020 quase 500 pessoas em situação de rua, mas ali no contexto da pandemia, a maior parte dessas pessoas estava, inclusive, acolhida, né, pelas diversas entidades da cidade. E nós, de lá para cá, a gente não tem uma pesquisa. O Observatório das Metrópoles da UEM que faz, nós vamos retomar esse ano agora, estamos começando a organizar, então a gente vai ter esses dados atualizados. Mas nós temos uma perspectiva, aí, pelo que a gente vem observando, inclusive porque visivelmente nós percebemos que aumentou bastante. Supõe-se que hoje tenha pelo menos 1.000 pessoas em situação de rua em Maringá. E aí, majoritariamente, eles são homens, né? Sempre se mostrou que cerca de 10% são mulheres e 90% homens, com baixa escolarização, né? O nível de escolaridade, os anos de escola das pessoas é muito baixo, ficando ali no velho nível primário, né? Para a gente entender que a maior parte não tem o fundamental completo. As pessoas não têm uma profissão, na sua grande maioria, quem está na rua não está profissionalizado. As causas que levaram a pessoa a ir para a rua são dependência química, que, por sua vez, não se dá isolada, né? A dependência de substâncias psicoativas, a começar pelo álcool, inclusive, está muito associada ao desemprego, à separação da família. E aí a rua, muitas vezes, para essas pessoas, acaba sendo o único caminho e não é uma escolha delas, né? Todos os anos, quando nós perguntamos, você gostaria de estar em situação de rua? As pessoas disseram, Rafael, não, eu não gostaria. 94% das pessoas, numa média dos 5 anos, disseram que não querem continuar em situação de rua. E, na sequência, a gente pergunta, você precisa do quê para sair da rua? A pessoa, a primeira resposta dela é um emprego. A segunda, uma família, quero restituir os meus laços com a minha família. E a terceira é moradia. Então, sem dúvida, inclusive, hoje tem até um programa que se chama Moradia Primeiro, porque a gente sabe que, se as pessoas tiverem a sua casa,
ela vai se reorganizar, né, com a ajuda da rede de assistência, porque ela depende também, na condição em que ela está, ela depende de que o poder público compareça com muito peso, com muito compromisso, oferecendo a ela um conjunto de políticas. Então, você precisa aí de ter não apenas assistência social, mas você precisa das políticas de emprego e renda, políticas de moradia, políticas de saúde, de educação, de segurança, para lidar com as questões da segurança que envolve o povo da rua. Apenas. Não é a segurança que vai dar resposta para reinserir estas pessoas na sociedade. Ao contrário, são todos esses setores de políticas sociais que vão atuar ao mesmo tempo para conseguir fazer a reinserção. Tamanha é a complexidade das causas que levaram essa pessoa a estar vivendo na rua. E esses números, né, padre, poderiam ser maiores se não fosse a atuação da igreja. Nós temos muitas entidades que dão esse suporte na questão dos vícios, na questão do acolhimento. São inúmeras as entidades, especificamente atendidas com o olhar da Arquidiocese de Maringá. Eu respondo essa pergunta falando dessa atuação, tanto das igrejas, quanto dos diversos grupos, né, que atuam, quanto também daqueles que trabalham por políticas públicas, que não tem mais, não aumenta esse número, por causa de uma ação que é anterior, antes das pessoas chegarem à situação de rua, que são os trabalhos das comunidades, né? Nossas comunidades, ali a vizinhança, o bairro, muitas pessoas se solidarizam com as pessoas ali, ainda quando percebe que o problema, que uma família começa a viver situações mais conflituosas, de problemas, então tem uma ajuda ali, porque nós temos um déficit habitacional muito grande em Maringá, e isso a gente escuta e é verdade. Tem pessoas que em alguns momentos da sua vida, elas têm que fazer uma opção entre comer ou pagar o aluguel. Parece para nós assim meio distante, né? Mas é uma opção que muitas pessoas têm que fazer. Eu como hoje ou eu vou guardar o dinheiro para pagar o aluguel para não ficar em situação de rua. Então, essa ajuda solidária das comunidades, ainda enquanto as pessoas estão vivendo nas suas moradias, com as suas famílias, nos bairros. Também, se nós tivermos dentro das UBSs, pessoas que têm ali uma atenção à saúde mental, as redes que nós temos nos diversos bairros, isso evita com que as pessoas venham à rua. E uma situação que evitaria muito também empregos mais dignos, não precarizados, salários mais dignos, as pessoas, para que elas consigam realmente falar, olha, o meu trabalho é digno e eu quero crescer pela força do meu trabalho. Ela construa esse significado em sua vida. E é claro, depois uma atuação da igreja, uma atuação das igrejas, da rede, para acolher as pessoas e oferecer a ela um caminho de recuperação quando, infelizmente, ela viveu nessa situação, caiu nessa situação. Aí já vai ser mais difícil, porque envolve uma série de experiência, de complexidade, mas o nosso dever está ali apoiando, e tem muitas histórias de superação, muitas histórias bonitas de pessoas que voltaram a viver com a moradia, restituindo laços, construindo novos laços de família e se sentindo aí resgatadas. Programa Diálogo aqui na TV Evangelizar, você participando comigo. A gente vai para um rápido intervalo, claro que a gente vai cantando, né? Tem música boa. O Adeilson preparou músicas especiais para você, para deixar a sua tarde muito mais leve, muito mais gostosa. Vamos lá, a gente vai com o Adeilson, vai para o comercial, daí a gente volta já já. Vamos lá, Adeilson, é com você.
Estamos de volta no programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Você de Maringá, das mais de 40 cidades que nos acompanham, inclusive uma dessas cidades é Floresta. E eu estou aqui com o Matheus. É isso, Matheus? Tudo bem? Bem, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Queria agradecer a oportunidade para a gente estar falando um pouquinho do nosso projeto, né? Que já é um bom ano, bom tempo que a gente vem iniciando isso, né? Desde a categoria de base, feminino. E antes de eu chegar aqui, eu pensei, tem que falar o que realmente desde o começo, né? Sim. Eu acredito muito que um projeto, ele começa desde lá de baixo, né? Sim. E como a gente lá está começando, agora está tendo bons frutos, né? E de lá para cá a gente vem colhendo, muitas pessoas lá vêm nos ajudando, tanto os patrocínios como o pessoal da cidade, da educação. Eu acho assim que quando a gente se une, né, as coisas começam a dar certo, né? A gente começou a colher melhor agora assim. Bom tempo atrás a gente capengou um pouquinho, né? Uhum. Mas agora começou assim a melhorar as coisas, começou a chegar melhor, né? Começou a ser mais visto, né? Sim. Porque eu acredito que quando você é mais visto, você tem que entregar coisas boas, né? Com certeza. Desde lá de baixo, né? E como eu tô sempre perto lá, né, do Fernando, da Carol, de todo o pessoal que está envolvido, eu acredito assim que cada vez que vai evoluindo, mais pessoas vão ajudando, mais pessoas vão investindo, né? Todo ano a gente viaja, principalmente a categoria masculina, né? E a gente monta uma rifa, a prefeitura ajuda também. Esse ano, principalmente, a gente vai ser a primeira vez que a gente vai estrear na Copa Sul, né? E eu acho que a gente vem de bons resultados, né? E quantas crianças, jovens, estão participando desse projeto lá em Floresta? Cara, basicamente são todas as categorias, né? Sub-9, sub-10, 11 até a sub-20, né? Depois a adulta. Praticamente são cerca de 200 crianças. Que né? legal. Que o projeto lá ajuda, né? Tanto a obra social. Eu acredito também que todo ano a gente monta uma rifa, monta para pessoas carentes lá, né? Porque como é uma cidade assim, pequena, né? Que vem evoluindo, algumas pessoas precisam de ajuda, né? Crianças que muitas vezes chegam assim que nunca teve um esporte, né, de outras cidades. E lá as portas são abertas para todos, né? Vocês têm essa parceria com a obra social, com as irmãs lá, né? Tem mesmo. Um bom tempo atrás a gente usava bastante o campo lá, só que agora um pouquinho, algumas coisas mudou lá, a gente está usando mais o ginásio. Uhum. Mas as irmãs sempre estão junto, perto lá, ajudando, né? E vocês percebem esses jovens, esses adolescentes, até numa mudança de comportamento quando começa a fazer parte do projeto de futebol de vocês, né? É uma boa questão essa. Muitas crianças assim, que vêm de uma família que muitas vezes não tem uma condição, a gente abre as portas. Família que muitas vezes não tem um pai, não tem uma mãe, mora com uma avó, tio. Lá a gente abraça, a gente cuida. Principalmente, como eu falei, as irmãs, né? Porque às vezes a gente quer um pouco mais adulto assim, para lá, para cá na correria. Às vezes as irmãs que estão lá têm mais tempo, né? E a gente trouxe você justamente aqui para valorizar esse projeto. Cidade de Floresta, nós temos um carinho muito grande, uma cidade que está crescendo demais, né? A gente prova disso, vimos os dados aí do IBGE. E vocês têm feito um trabalho muito bonito com as crianças, com os jovens, com os adolescentes que amam futebol, que estão aí inseridos no esporte e vem transformando a vida dessas crianças, desses jovens, numa vida melhor. A gente veio justamente para parabenizar, para homenagear e dar essa força para que vocês continuem em frente. Com certeza, a gente agradece a oportunidade de estar mostrando nosso trabalho, né? Que muitas vezes a gente fica só conhecido lá mais para lá, né? Mas aqui a gente está para mostrar o projeto, é aberto para todos, todo mundo que chega tanto de fora, pessoas de fora são bem-vindas lá também. Tanto que muita gente que a gente abriu as portas, por exemplo, tem pessoal de Mandaguaçu, de Bom Sucesso. Então, eu acredito que quando a gente abre as portas, as coisas se tornam mais fáceis, né? Muita gente que não tem oportunidade, né? Desde o juvenil até o adulto, né? As portas são abertas para todos, né? Parabéns, que vocês avancem cada vez mais. Muito obrigado. Grande abraço, Matheus. Obrigado. Pode ficar aqui com a gente, eu vou chamar uma matéria e daqui a pouquinho eu volto com os nossos convidados. Veja só. Ela afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos como os rins, ossos e cérebro. Apesar de antiga, a tuberculose continua sendo a doença infecciosa mais mortal do mundo. E segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população mundial está infectado pela bactéria, com risco alto de desenvolver a doença. No Paraná, a Secretaria Estadual de Saúde lançou um plano para o fim da tuberculose até 2030.
ano passado nós iniciamos a confecção do nosso plano estadual pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública e com esse foco também, igualmente, aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a Organização Mundial da Saúde para a eliminação, né, da tuberculose, com o foco de reduzir para menos de 10 casos a cada 100 mil habitantes e menos de 10 óbitos a cada 100 mil habitantes. A tuberculose é tratável com medicamentos específicos que são disponibilizados pelo SUS. O tratamento é todo gratuito, feito pelo SUS, né? O diagnóstico também, o diagnóstico é simples, é feito pelo escarro. Coleta o escarro e vai para o laboratório para fazer o diagnóstico. E o tratamento é por 6 meses, né? Todo gratuito, são comprimidos que são tomados todos os dias até ter a cura, né, dessa doença. A doença infecciosa é transmitida por meio do ar e seus sintomas são diversos e podem ser confundidos com os da gripe ou até mesmo com os sintomas da Covid-19. Em abril de 2022 que eu comecei a ter bastante tosse e me sentir muito cansada. Então lá que já tive todos os sintomas, mas nem imaginava, nem passava pela cabeça que seria tuberculose. Então, eu vivia cansada, estava trabalhando muito, tenho uma filha pequena, então, na época, ela tinha 1 ano e pouquinho. Então, a gente sempre acaba deixando a saúde um pouquinho de lado, né? Então, eu dormia cansada, acordava cansada e tinha muita tosse. Os sintomas mais comuns que a gente tem é perda de peso, então a gente tem que pensar em 10% pelo menos do peso. Se você tem 70 quilos, você perde 7 quilos, aí já é uma perda de peso considerável. Febre, né, mais de 37,8 graus Celsius, suor à noite, aquele suor que tem que trocar a roupa, trocar o pijama, o lençol, então um suor importante. E uma tosse, aí pensando em tuberculose pulmonar, mais de 2 semanas, né? As crianças não estão livres de se contaminar com a bactéria que causa a tuberculose. Por isso, tomar a vacina BCG, que é aplicada na primeira semana de vida do bebê, é uma das formas de proteger os pequenos da doença. A prevenção da tuberculose inclui medidas como manter uma boa higiene, evitar contatos com pessoas infectadas, ter uma dieta saudável e equilibrada e evitar o tabagismo. Programa Diálogo de volta aqui na TV Evangelizar, junto com você. O Adeilson preparou mais uma música que nós vamos ouvir agora aqui na TV Evangelizar. É contigo, Adeilson.
É o nosso programa, gente, aqui na TV Evangelizar, Adeilson Taveira junto com a gente, na programação musical aqui da nossa tarde. Estou com o padre Genivaldo, com a professora vereadora Ana Lúcia, junto com a gente, ouvindo o Mateus lá de Floresta. Professora, como que é importante esses projetos de esporte com as nossas crianças, os nossos jovens, nos nossos municípios, né? Sem dúvida, e o esporte é uma porta de entrada e de inclusão extraordinária. Inclusive, Floresta hoje oferece atletas para o futebol feminino aqui de Maringá. É verdade. Vários times buscam lá em Floresta as atletas para participar, por exemplo, da Taça Maringá de futebol feminino, que vai começar agora. Vários times que se inscrevem buscam lá as atletas meninas que são fantásticas e foram formadas pelo projeto de futebol de Floresta. E a entidade, ela também é um grande exemplo, né, padre? A obra social Papa João 23. Sim, desde o início, praticamente, de Floresta, ali por iniciativa ali do padre que estava ali presente, e hoje as irmãs estão ali e realizam um trabalho muito bonito. A gente tem muita alegria de ir lá naquela obra, lá, então nossa saudação às irmãs apóstolas que estão lá e todos os voluntários, a diretoria da obra social João 23. Eu vou trazer o nosso arcebispo, Dom Frei Severino Klazen, com a sua mensagem dominical e a gente volta já já. É contigo, Dom Severino. Minha saudação de paz e bem. A humanidade passa por grandes mudanças. A fonte do saber, cada vez mais direcionado pelos meios de comunicação que geram notícias, saberes, domínios sobre a inteligência humana. A ética e a moral cada vez mais acurralada com outras respostas, esfriando o contato humano, o tempo de estar com as pessoas, sentir a ternura e partilhar sonhos e ilusões. Cresce a nostalgia, esfria o convívio humano, engessamos o conhecimento sobre Deus e direcionamos a ação divina conforme nossas aspirações, desejos e vontades. Não temos tempo para meditar, ouvir, cuidar, rezar. O que devemos fazer? Pedro respondeu com firmeza: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, está lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. É preciso aprofundar a graça do batismo recebido e dar testemunho de uma vida voltada para a sensibilidade humana. Uma nova postura de vida, alimentada pela sensibilidade e respeito mútuo, conduz para a mística da comunidade de fé, alimenta-se a palavra do pão e do pão eucarístico, faz renascer uma nova humanidade edificada no encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. A vida em Cristo não nos priva dos sofrimentos. Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ao direcionar a vida em Jesus Cristo, surge a resposta contra as mágoas e desilusões causadas pela falta de presença de Deus em nós. Seguir o Cristo da cruz é encontrar-se com um pastor que busca a ovelha desgarrada. Nesse dia, ao dirigir as orações pelo Papa Francisco e para os que pastoreiam o rebanho, é buscar respostas às indagações da vida. Há muita tristeza em vista da ânsia de buscas desordenadas às indagações da vida. O isolamento, o intimismo, a ausência do convívio salutar nos distanciam da figura do bom pastor que caminha com suas ovelhas. As ovelhas, em seu redil seguro, têm a porta protetora que garante a segurança total. É preciso passar pela porta e viver em campos que geram
e a alimentação segura para o convívio alegre da comunidade de fé. As pequenas comunidades favorecem para os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, a solidez reconquistada pela ternura do amor e do afeto. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. João capítulo 10, versículos 7 e 9. Otimizar a vocação cristã, fomentar a vida de comunidade de fé, abre os corações para que a luz do Espírito Santo possa entrar e iluminar as mentes para as boas obras. A convivência familiar, as respostas sadias para diluir as tensões no convívio com as pessoas, seja com as que convivemos diariamente, seja com os diferentes, que pensam diferente, mas entender o mistério escondido em cada pessoa gera um clima de satisfação, alegria e liberdade. Ao fecharmos-nos às nossas próprias convicções e criar guetos, nos distanciam e interrompem em nós a alegria da liberdade. Em Jesus Cristo encontramos a resposta sublime para o nosso convívio salutar. Jesus se faz porta para entrarmos, conviver mutuamente. Ele é o pastor que caminha com suas ovelhas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Sentem-se seguras e não deixam de segui-lo. Ele garante vida saudável para todas as ovelhas. Portanto, devemos fazer o exercício do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para que todos tenhamos vida em abundância. Que durante essa semana saibamos viver conforme as orientações do nosso pastor, que chama para a vida eclesial com fé, ternura e muito amor. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Severino. Sempre uma mensagem especial aqui na TV Evangelizar, sempre junto com a gente. Muito obrigado mesmo, recebendo essa bênção do nosso pastor. Eu continuo com o Padre Genivaldo, com a professora Ana Lúcia, que vão complementar sobre esse assunto de hoje. Padre, por favor, fique à vontade. Então, Rafael, professora, primeiro a alegria de estar aqui, podemos falar desse assunto tão necessário e que nossa igreja de Maringá, nas suas diversas paróquias, em todos os municípios, precisamos aprofundar cada vez mais para oferecer uma presença, porque a igreja ela se caracteriza primeiramente por ser presença e uma presença de Deus na vida das pessoas. E então um primeiro momento, um primeiro eixo da nossa pastoral de rua é garantir essa presença movida pelo espírito cristão, pelo espírito de caridade cristã, e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se o nosso alcance é aliviar a fome, se o nosso alcance é gastar um tempo escutando, ouvindo pessoas e com outras pessoas procurar, sobretudo, formar comunidade com as pessoas em situação de rua. É povo de Deus e o povo de Deus se compreende em comunidade. Um segundo eixo dessa nossa pastoral de rua é o apoio, tanto às entidades sociocaritativas das igrejas, quanto também às políticas públicas, um apoio institucional para que nós consigamos, cada vez mais como sociedade, avançar na superação dessa realidade das pessoas que vivem em situação de rua. E, por fim, a gente também tem que procurar, ainda que seja difícil, seja complexo, mas temos que participar das discussões políticas, das discussões sociais, para entender a realidade em que nós vivemos. Disse o Papa, na Laudato Si, tudo está interligado, tudo está interligado. Então, se algo aparece aqui, certamente isso está numa teia, numa rede de complexidade, e que a gente, à medida que vamos crescendo na nossa compreensão de fé, a gente é chamado também a compreender e a atuar nessas realidades, buscando transformação. E, professora, é preciso essa união de todos, essa valorização dos espaços que nós temos, né?
Sem dúvida, eu aproveito para dizer que é muito importante esse debate que a TV Evangelizar traz agora, né, nesse programa, e, ao mesmo tempo, dizer que é muito importante o debate e a participação, né, que a TV Evangelizar faz na vida, né, de todos os cristãos, de todos os católicos. E gostaria de cumprimentá-los por isso, agradecer o convite e dizer exatamente isso na carona das políticas públicas. É tão complexa essa problemática que envolve uma pessoa lá em situação de rua, que é preciso, de fato, uma rede para resolver, né, para responder às necessidades suficientes para reinserir essa pessoa. E eu gostaria de citar que as políticas aqui em Maringá, nós temos uma rede muito legal. Ela é insuficiente ainda, porque ela oferece poucas vagas, mas uma rede de, além das entidades da sociedade, a gente tem uma rede de políticas públicas composta pelo Centro Pop, que é uma política extraordinária, é um centro-dia que acolhe e encaminha as pessoas em todas as suas necessidades. Nós temos o consultório na rua, a abordagem social, a gente tem o portal da inclusão, temos o CAPS AD, né, que acolhe e faz o tratamento das pessoas que estão em situação de dependência química. E, além disso, o albergue, que, junto com a Casa de Passagem, também dão uma resposta extraordinária para esse problema. Todavia, a gente vê, infelizmente, né, a nossa sociedade, muitas vezes, dizendo não a esses espaços de acolhimento, Rafael. E é preciso dizer sim, porque, de fato, quanto mais nós ampliarmos a atuação dessa rede de equipamentos, de instituições, de organizações que acolhem estas pessoas para fazer a reinserção delas, tanto menos gente a gente vai ter pela rua, na situação de abandono, situação, inclusive, em que elas, como eu disse, não querem permanecer. Então, eu conclamo a todos a valorizar a atuação do governo municipal, né, a atuação das instituições, no sentido de colocar-se à disposição para contribuir, e não, às vezes, movimentos que a gente vê, né, de vizinhança, de grupos comerciais, da mídia mesmo, né, fazendo movimentos para que determinado serviço seja retirado, saia de um determinado espaço. Vamos atuar num sentido contrário mesmo, porque assim a gente vai contribuir para a reinserção das pessoas na sociedade. Professora Ana Lúcia, muito obrigado pela participação. O Padre Genivaldo vai continuar nosso último bloco para fazer o nosso momento de oração e bênção. Obrigado e parabéns sempre pelo trabalho. Muito obrigada. Eu agradeço e me coloco à disposição da TV Evangelizar nesse virtuoso trabalho que vocês realizam. Muito obrigado. Professora vereadora Ana Lúcia aqui com a gente na TV Evangelizar. Vou para um breve intervalo, é rapidinho. Eu volto com o Padre Genivaldo aqui na programação da TV Evangelizar e o nosso momento de oração e bênção. É já já. Estamos de volta com o programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Já já um momento de oração e bênção com o Padre Genivaldo. Você que está aqui junto com a gente, sempre muito bom receber a sua intenção através do nosso WhatsApp 41 3221 6060, tá bom? Ou através do Facebook TV Evangelizar Maringá. Eu quero agradecer ao Adeilson Taveira, esse grande artista aqui da nossa cidade de Canção, sempre que você encontrar também para cerimônias, né? Eu queria que você passasse seu contato, seu Instagram, WhatsApp, para as pessoas entrarem em contato com você, Adeilson. Sim, eu trabalho bastante mesmo com Instagram e WhatsApp. O meu Insta tá como ADEH_SAX. ADEH_SAX, ADSAX, né? E o meu WhatsApp é o 449-8823-1084. Aí trabalho principalmente em casamento, mas trabalho também em aniversários, serenatas, o que precisar, querer música, pode me chamar que eu vou. Maravilha, parabéns pelo seu obrigado, trabalho, muito que obrigado. você continue crescendo aí. Beleza, então, tá obrigado, certo? viu? Tudo de bom.
Ele vai, claro, a gente vai terminar com música, fica tranquilo, a gente vai terminar com música. Mas antes, Padre Genivaldo, nosso povo que está em casa, muitas pessoas que estão enfermas, nos acompanham nos hospitais também, que querem receber uma bênção agora, por gentileza. Você que está em casa, que nos acompanha, quantas angústias, quantas preocupações que pesam no seu coração, quantos sonhos, quantos projetos, e sim, propósitos. A nossa vida tem um propósito, é um propósito de Deus. E muitas vezes nós nos sentimos perdidos, você se sente às vezes confuso, enfraquecido, enfraquecida. Quero convidar você, então, bem rapidinho, no minuto, no instante de silêncio, que você coloque diante de Deus a sua vida, suas preocupações, seus projetos, seus propósitos. Coloque a sua vida e peça ao Senhor a graça que você precisa para a sua vida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus de amor e bondade, vós conheceis as aflições, preocupações do coração de vossos filhos e filhas. Vós sabeis dos seus projetos e sonhos, sabeis de seus propósitos. Olhai com bondade a todos que nos acompanham nesse momento de oração, para que elas, sentindo a vossa presença amorosa, a luz e a força que vem do vosso Espírito, caminhe com coragem, caminhe com confiança, sabendo que vós sois o Deus da vida. Abençoe vocês o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Genivaldo, pela participação. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado à TV Evangelizar. E nós estamos com a nossa igreja sempre à disposição de trazer aqui as reflexões, os temas para o programa Diálogo. Parabéns pelo programa. Obrigado, Padre. Este é o Padre Genivaldo, coordenador da Ação Evangelizadora, sempre muito querido, muito solícito estar aqui com a gente na TV Evangelizar, tratando de vários temas. E obrigado, Adeilson, pela sua participação. Deus continue te abençoando a sua missão. Obrigado a você que sempre nos acompanha aqui na TV Evangelizar. A gente termina com música. Grande abraço. Tchau, tchau.